que todos nós que estamos aqui, nós queremos ir para o próximo nível, sim ou não? Por mais conquistas que nós já tivemos, graças a Deus, e neste negócio, eu acredito que todo mundo tem a consciência que a gente pode ir muito além do que a gente já conquistou, sim ou não? Sim. E para ir para o próximo nível, faz parte, como a Jaque começou aqui muito bem, aprender a lidar com a pressão e com os desafios do dia a dia, certo? Se cada desafio que me aparece eu paralisar, vai demorar muito para eu chegar no próximo nível, né? Imagina, todo desafio que acontece eu paralisar, eu levar muito tempo para me levantar, vai demorar muito para eu chegar no próximo nível. Tudo bem? Então, eu preciso aprender, ser mais resiliente, ser mais café, como a Jaqueline falou, para conseguir ir para o próximo nível. Mas o que, que acontece? Além de aprender a lidar com os desafios do dia a dia, eu preciso aprender a lidar com uma coisa que é importantíssimo, que é comigo mesmo, com o meu interno. Porque o que reflete no meu externo, na minha vida, é reflexo do meu interno. Então, se na minha vida eu não estou muito feliz com os meus resultados, com a forma que a minha vida está seguindo, se eu vejo que às vezes eu não estou evoluindo como eu gostaria, tem alguma coisa ali que ainda está meio, sabe, que eu não estou tão satisfeito com aquela área da minha vida, isso é um reflexo do meu interno. E eu preciso ter essa consciência. Porque o que nos move de verdade para sair da zona de conforto e ir para o próximo nível? O que, que nos move de verdade? Falo que o ser humano ele se move por dois motivos. Ou pela dor. Já viu pessoas que ela só consegue caminhar, só consegue levantar e tomar uma atitude quando está doendo muito? É muito difícil crescer assim. Porque tem até uma frase que fala, né? É melhor você cavar um poço antes de sentir sede. Porque a hora que você tiver com sede, você vai precisar de um esforço muito maior para cavar aquele poço. Deu para entender? Então, se a gente só age pela dor, é muito mais difícil. E tem o desejo, que é o que nos move de verdade também. O desejo, gente, ele é mais forte do que querer. Porque querer a gente quer um monte de coisa, né? Não é verdade? Por exemplo, se você olhar 2 minutos no seu celular, você vai sair de lá querendo um monte de coisa. Não é assim? Você acha que na sua vida você não precisa de nada, até você começar. Começa a rolar ali o Mercado Livre, aqueles aplicativos lá, Shop da vida, você vai achar um monte de coisa que você quer. Mas desejar é mais forte que querer. É mais forte que querer. Desejar é aquilo que, quando você pensa, você consegue, sabe, sair do ambiente aqui, começar a viajar, se imaginar tendo aquilo. É aquele motivo que muitas vezes faz você levantar da cama, é aquilo que muitas vezes faz você fazer coisas que você nem imaginava. É algo mais forte. Desejar, ele vem com a alma, ele vem da alma. E eu gostaria que agora você parasse um minutinho e escrevesse aí no seu caderno 5 coisas que você deseja muito. Pode ser coisa simples, pode ser coisa grandiosa, mas que realmente você deseja, do fundo do seu coração. Escreve aí 5 coisas. Vou dar um tempinho para vocês. Foi, gente? 5 coisas? A maioria foi? Ok. Quem não conseguiu terminar, termina em casa a lista. Bom, você sabe, você consegue visualizar, imaginar você realizando esses desejos? Se você tivesse que ter uma foto mental, um filme na sua cabeça, você conseguiria se imaginar tendo isso, realizando isso? Pensa aí um pouquinho. Tenta imaginar, com riqueza de detalhes, você tendo isso, você já vivendo isso, já experienciando isso, como se fosse agora. Você consegue?
Sim? Consegue? Ótimo. Esse é o primeiro ponto, esse é o ponto de partida. Ter um desejo ardente. E se eu desejo isso e eu consigo me imaginar, visualizar, como se fosse uma foto mental, eu já tenho como co-criar isso na minha vida. Vocês sabiam disso? Tudo no mundo que foi criado começou com um desejo na mente. Para chegar no mundo material, no mundo físico. Se eu falo que eu desejo uma coisa e eu não consigo nem me imaginar tendo aquilo, vivenciando, experienciando, eu não consigo trazer para o material. Parece besteira, mas às vezes você fala para a pessoa, se imagine como diamante, se imagine o seu reconhecimento de diamante, ela não consegue imaginar. Então, se ela não consegue imaginar, ela não consegue trazer para o mundo material. Então, por isso que é muito importante a visualização daquele sonho. E quais são os momentos que eu mais consigo me imaginar e visualizar para eu conseguir materializar? Quando é um pouquinho antes de dormir e logo de manhã quando eu acordo. Porque tudo que acontece, que realmente faz as coisas acontecerem, a gente acha que está tudo no nosso consciente. Mas na verdade o nosso subconsciente ele é mais poderoso que o consciente. E no momento que meu cérebro está ali meio que próximo, sabe, meio dormindo ainda, é como se meu cérebro tivesse desarmado. E tudo que eu imagino, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, né, nesse período, o meu subconsciente ele aceita melhor. Então começa a fazer esse exercício de visualizar isso que você colocou aí no seu caderno. Somente antes de você sair da cama, se entregar para os seus afazeres, para as redes sociais, para as notícias do dia, tem esse momento com você. Tem esse momento com você. E comece a imaginar você vivendo esse sonho. Falam que a física quântica fala que o tempo ele é linear, né? Ele é linear. Só que a gente não aprendeu ainda a lidar com isso direitinho. Até os cientistas, os pesquisadores, eles estudam muito a respeito disso. E para você materializar algo na sua vida, sair do mundo mental, imaginário, vamos dizer, para o mundo real, a gente precisa conseguir visualizar e imaginar trazendo aquilo como se você já estivesse vivendo. Não é só pensar, não é só pensar positivo, não é só fazer a visualização. Aquilo tem que ter uma emoção. Como se eu estivesse vivendo aquilo para realmente aquilo fazer parte da minha vida. É muito complicado? Dá para se imaginar fazendo isso no dia a dia? Em vez de ficar pensando só em problema, só em conta, só em coisas que eu não quero, começar a me exercitar para pensar mais no que eu quero? Dá para fazer isso? Sim ou não? Sim. Agora eu vou falar uma coisa que pode ser que eu deixe vocês meio confusos. Então é importante que agora vocês prestem mais atenção. Esses desejos que vocês colocaram aí, vocês querem de verdade? De verdade mesmo. Certeza. Tá. Então por que você ainda não os realizou? Os outros que estavam antes. Pode ser, tinha outras prioridades. Tá certo, agora vai realizar esses. Mas tem alguém aqui que já deseja algo há algum tempo e ainda não realizou, ainda não conseguiu materializar? Por quê? Por que eu ainda não consegui realizar? Alguém tem alguma ideia, alguma opção? Porque eu desejo, eu sei que eu desejo, mas eu ainda não consegui realizar aquilo que eu desejo. Não acredito, falta de prioridade. Ainda não me tornei essa pessoa, não conseguiu visualizar ainda. Medo. Estamos chegando lá. O que mais? Não fui atrás ainda, mas se eu desejo, por que eu não fui atrás ainda? Por quê? Não é ardente. Sim. Tudo isso é verdade. Medo, não fui atrás ainda, não fiz o necessário, o que precisava ser feito, não me comprometi o suficiente ou não fiz por tempo suficiente.
Eu até, às vezes, sabe aquela pessoa, eu vou lá fazer um bolo, eu posso até fazer o bolo, mas se o bolo não tiver o tempo suficiente do forno, ele vai sair um bolo bonito? Tem que ter o tempo suficiente, além das ações, né? Não acredita que é possível, tudo isso é verdade. Mas tem algo que às vezes a gente não para pensar, e é muito forte. Para cada desejo, existe sabotadores. Para cada desejo, existe sabotadores. Posso dar um exemplo? Eu quero ir para o próximo nível. Eu quero uma casa maravilhosa, eu quero um carro maravilhoso, eu quero ser rico, mas eu tenho uma crençazinha ali ainda em mim que rico não vai para o céu. É um sabotador. Ou eu quero tudo isso, mas vai que quando eu tiver tudo isso, eu não seja mais a mesma pessoa. Vai que quando eu tiver tudo isso, a vida toda eu morei aqui no quintal da minha mãe, morou aqui os parentes, tudo próximo. Vai que para eu ter essa casa dos sonhos eu vou ter que mudar daqui. Eu não vou mais fazer parte. Eu vou estar em outro bairro, no condomínio, sei lá. Às vezes eu não vou ter mais o contato que eu tinha com a minha família. O que eles vão pensar de mim? Eles vão falar que eu sou metido, que eu sou arrogante? Eu quero ser diamante, mas imagina ser diamante? Um monte de gente me ligando. Imagina a responsabilidade que eu vou ter com essas pessoas. Tá dando para entender? Esses dias eu conversei, gente, isso é muito forte. Esses dias eu conversei com uma pessoa que ela deseja muito ter uma vida melhor. Ela quer muito crescer no negócio, mas ela travou. Ela não consegue. E ela falou, Lili, eu não sei por quê. Eu desejo, eu quero, de verdade, do fundo do meu coração, eu acredito, eu quero. E eu comecei a conversar com ela para tentar entender. E aí ela me disse uma coisa assim, sabe o que acontece, Lilian? Há algum tempo o meu casamento não está indo muito bem. E eu tô levando, tô levando. É meu marido, estou muito tempo casada, pai dos meus filhos. Mas se eu crescer, se eu tiver muito dinheiro, eu não sei se eu vou continuar com ele. Quer um sabotador maior que esse? Quer um sabotador maior que esse? Muitas vezes, gente, a gente deseja, mas a gente tem medo. A gente tem ali alguma coisinha que eu fico pensando, meu Deus, e se eu realizar aquilo? O que as pessoas vão pensar? Como é que vai ser? Será que eu vou mudar? Será que eu vou ser a mesma pessoa? Será que vão me achar arrogante? Que é um sabotador? Ah, eu quero andar com uma Porsche. Ah, mas eu tenho medo de ser assaltado. O que vão falar de mim? Que eu sou metida? Quero mudar de casa, mas a vida inteira morei ali com a minha família. Vão falar o que de mim? Que agora eu sou metida, não quero mais morar ali perto deles. E aí, às vezes, essa incongruência, essa dúvida dentro de mim, esse quero, não quero, é um ruído, com certeza. E essa coisa do ruído é muito interessante, porque esses dias eu estava estudando um pouquinho de inteligência artificial. É muito interessante, né? Se você não colocar uma mensagem clara para a inteligência artificial, se tiver ruído, ela não faz o que você precisa que ela faça. Se a inteligência artificial não consegue fazer, imagina nossa inteligência natural. Já parou para pensar? Então, gente, essa briga interna, ela faz com que eu não consiga materializar esse desejo. Porque ele tem um ruído, ele tem uma vozinha dentro de mim que desvia o meu foco, a minha atenção. Por isso, às vezes, eu não faço o que precisa ser feito. Por isso, eu me saboto. Eu sei que eu preciso mostrar o plano, eu sei que eu preciso fazer contatos, eu sei que eu preciso compartilhar um pouco de produtos, eu sei que eu preciso dar mais atenção para as pessoas da minha organização, mas eu estou me sabotando. Em relação aos sabotadores, você conseguiu identificar quais são os seus sabotadores? Desses desejos que você colocou aí? Você conseguiu identificar alguns? Identificando os sabotadores, é mais fácil de eu lidar com eles.
é mais fácil de eu lidar com eles. Por exemplo, o que eu falei para essa moça do casamento? Você senta com seu esposo e alinha. Toma uma atitude na sua vida. Vocês vão continuar junto? Como é que vai ser? Porque você não, como é que você vai crescer com esse sabotador? Envolve ele no seu sonho, na sua vida, para vocês crescerem juntos. E aí, quando você estiver lá, fazendo dinheiro, tendo sucesso, você não vai estar mais pensando em largar dele, você vai estar feliz, os dois juntos. Ah, eu tenho medo da questão da casa. Resolve isso. Resolve esses sabotadores. Porque enquanto o meu desejo tiver ruídos, tiver essa vozinha, isso se torna incongruente. O que é uma coisa incongruente? Um lado meu quer, o outro lado não quer. É a má comunicação entre o consciente e o subconsciente. Não tem aquela frase, uma casa dividida não prospera. E muitas vezes essa casa aqui está dividida. Eu quero, mas eu não quero. Então resolva isso. Se você tem medo de o dinheiro te deixar uma pessoa muito arrogante, muito snob, não sei, faça um compromisso com você. Tudo que eu receber, eu vou dar uma parte para caridade. Eu vou ajudar as pessoas que precisam. Eu vou fazer o dinheiro me tornar uma pessoa melhor. Faça esses compromissos. Resolva esse ruído. Resolva isso. Senão você sempre vai estar nessa. E muitas vezes, para a sua família, você tinha que ter um emprego com carteira assinada. E aí você começa um negócio como esse. Aí você pensa, nossa, mas eu não quero decepcionar meu pai e minha mãe. Eu não quero. E aí você fica naquele conflito. Mas ou você vai decepcionar a expectativa do outro, ou as suas. O que é melhor? Você olhar no espelho e falar, olha, você conseguiu, você fez acontecer, você realizou os seus sonhos, ou passar uma vida tentando agradar o outro? Que a maioria de nós faz isso. E aí dá desculpa, exatamente. E olha que interessante, muitas vezes no início, todo mundo que fez coisas grandiosas, no início foi chamado de louco. A maioria não teve apoio ali da comunidade, da família, das pessoas do meio que ele vivia. E depois de uns anos, o que ele era? Quando ele chegou lá no sucesso. Eu preciso ter essa conversa comigo mesmo, identificar esses sabotadores e nessa conversa procurar resolver, para não ter esse ruído, não ter essa confusão dentro de mim, para conseguir realmente materializar esses desejos. E aí, o meu foco, gente, o cérebro, ele toma muita energia nossa. Esses conflitos internos, eles tomam boa parte da nossa energia. Se eu estou resolvido aqui, se eu organizei a minha casa, o meu interno, isso vai refletir no meu externo, através das minhas atitudes. Aí eu consigo focar mais para fazer um contato, sem ficar me sabotando para a pessoa não entrar. Eu vou conseguir focar mais para mostrar um plano, eu vou conseguir focar mais para fazer as ações diárias que eu necessito para realizar esses desejos. Mas para isso, organize a sua casa, organize o seu interno, identifique os sabotadores e vá trabalhando isso em você. Não tem uma fórmula mágica, gente. É uma conversa diária. É algo que eu tenho que estar realmente ali me analisando, falar, por que eu estou me sabotando? Por que eu não estou fazendo o necessário para chegar no próximo nível e viver o máximo do meu potencial? Tá bom, gente? É isso. Obrigada. Deus abençoe vocês.